Olá a todos, tudo bem? Então, eu vim aí hoje para conversar com vocês questão de erva mate, melhoramento genético, sistema produtivo, tá? Agradeço aí o convite da ESU por conta do André, para ter essa oportunidade aí de estar interagindo com vocês aí, tá bom? Eu vou agora colocar minha apresentação para facilitar vocês verem o que a gente está colocando aí, tá ok? Bom, então eu sou Ivar Wendlin, né? Sou engenheiro florestal, pesquisador da Embrapa Florestas desde 2001 e desde 2008 sou também professor na Universidade Federal do Paraná na pós-graduação, mestrado e doutorado. Vou comentar um pouquinho, então, a questão da erva mate de maneira muito geral, né? Ela é uma cultura muito importante culturalmente, economicamente, socialmente e ambientalmente, sendo uma das mais importantes, um dos mais importantes sistemas de cultivo agroflorestal do sul do Brasil. Então, muitas famílias, principalmente pequenas famílias, a agricultura familiar depende da erva mate como forma principal de subsistência. Então, ela é muito importante e também acaba sendo importante ambientalmente pela questão de conservação da floresta, porque ela pode ser cultivada em subbosque da floresta, tá? Já em 1964, o Instituto Pasteur da França escreveu que a erva mate é uma das plantas mais completas do mundo. Ela possui todas as vitaminas e minerais essenciais para o corpo humano. Então, olha que coisa importante, que coisa legal, né? Eu, no estudo que nós fizemos aqui na Embrapa, nós descobrimos que tem mais de 237 compostos, pelo menos, nos tecidos da erva mate. E aí, incluindo toda a parte, inclusive parte aérea e raiz. Na parte aérea, nós temos pelo menos 200 componentes. Então, olha a riqueza dessa planta. Por isso que ela é chamada de ouro verde do Brasil. Creio que a maioria conheça, a origem da erva mate é uma espécie endêmica. Ela só existe na América do Sul, né? Brasil, Paraguai e Argentina. Maior área de ocorrência no Paraguai. E dentro do Brasil, na região sul, Mato Grosso do Sul e um pouquinho de São Paulo é nativa, na região mais sul de São Paulo, tá? Nós vamos, então, comentar um pouco, primeiro, a questão do porquê utilizar o melhoramento genético em erva mate. Então, o foco, eu vou mostrar durante o decorrer dessa palestra, o foco é aumento de produtividade e qualidade. E qualidade pode ser nutricional, pode ser bioativos, pode ser sensorial, além de resistência a pragas, doenças e adaptação climática. Então, vou colocar alguns exemplos do que a gente tem feito aí com o melhoramento genético de erva mate na Embrapa. Os primeiros estudos, então, com erva mate, nessa linha de melhoramento genético, iniciaram em 1988, com a instalação de testes de procedências, que são árvores de diferentes regiões de origem, né, de diferentes populações de erva mate, e progênies, que são árvores de árvores diferentes dentro de uma mesma população, de uma mesma região. E se montaram uma série de testes de procedências progênies e também testes clonais. Testes clonais mais focado atualmente em propriedades químicas diferenciadas. Eu vou comentar mais para frente. Então, foram implantados vários testes aí na região sul do Brasil, principalmente, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, e também Mato Grosso do Sul, representando o Sudeste. Então, uma série de testes, muitos deles, a maioria ainda em andamento, e tirando informações, porque a erva mate é uma espécie perene, conseguimos retirar informações dela por muito tempo. Aqui é um exemplo de um teste de melhoramento genético, mostrando aqui ao centro materiais genéticos não adaptados a uma condição climática. Essa aqui é a condição de Ivaí, no Paraná. E lado esquerdo e direito, nas bordas, dá para ver materiais genéticos adaptados. Então, esse é o objetivo do melhoramento. Ver a adaptação de diferentes materiais genéticos em diferentes condições edafoclimáticas, né, de clima e solo. Tá? E esse teste aqui de Ivaí, por exemplo, ele tem em torno de 5 hectares.
8.100 plantas inicialmente. Então, olha o tamanho dessa área. Nesse aqui, são mais de 140 progênies, árvores diferentes. E de cada árvore foram plantadas 6 plantas. Então, nós temos 60 plantas, porque foram plantadas em 10 blocos, 10 repetições. Temos 60 plantas de cada matriz aí, e 142 matrizes. Então, é gigante mesmo. E nesse teste, então, foram feitas uma série de avaliações em termos de pesagem, onde nós avaliamos cada uma dessas plantas. Imagina o trabalho que é isso. Aqui na imagem dá para ver. Precisa de 30, 40 pessoas para fazer todo esse trabalho. E começamos a parte de análises químicas a partir de 2004. E mais fortemente agora, a partir de 2015, 15, 16, 17, 18, procurando, inclusive, avaliar a estabilidade dos materiais genéticos em termos de composição de bioativos, além da questão de produtividade, é claro. Tá? E aqui, só para termos uma ideia do grande efeito que nós temos, do grande potencial que nós temos de selecionar árvores mais produtivas, né? E nesse teste, por exemplo, total de 8.100 árvores, a produtividade média, em função da idade, né, ela é bem menor do que se a gente pegar melhores, as 10 árvores mais produtivas do povoamento. Só para ter uma ideia aqui, rapidamente, aos 2 anos e meio, nós teríamos mais de 400% de aumento de produtividade se trabalhássemos somente com os indivíduos mais produtivos, chegando mais de 600% de aumento, dependendo do ano de colheita. Então, isso mostra que tem um importante componente genético na questão da produtividade da erva mate. Isso, então, nós temos que sempre levar em consideração no cultivo da espécie. Aqui eu trago para vocês um exemplo dos estudos que nós fizemos de cafeína, desde 2004, 2010, 11, 12, 11, 13, 15, 16, 17 e 18, mostrando que a erva mate tem uma variabilidade natural de cafeína, onde nós obtemos plantas totalmente descafeinadas, ou seja, menor que 0,001%, até plantas com mais de 3% de cafeína. Isso aí é uma injeção na veia, é muita energia. Então, qual que é o objetivo disso? Nós desenvolvemos esses cultivares com essas características para colocar no mercado, e essas cultivares, após plantadas, elas podem resultar na produção de matéria-prima com alto teor de cafeína, que seria para energéticos, por exemplo, produtos energéticos, e também, do outro lado, matéria-prima descafeinada, que pessoas que não podem, por exemplo, tomar o chimarrão, o chamate, por conta da cafeína, por problemas de insônia, problemas de taquicardia, gastrite, então poderiam iniciar tomando a erva mate por conta dos benefícios que ela tem, principalmente os antioxidantes, né, os bioativos que ela tem. Então, notem que a natureza é benevolente com a erva mate, ela tem uma grande variabilidade de materiais em termos de cafeína. E quando a gente começou a analisar proteínas a partir de 2015, olha que interessante também, nós temos anos e alguns materiais genéticos que passaram de 20% de proteína, né? Então, é quase uma proteína vegetal, né? Não sei se todos conhecem o Ora pronobis ou a peresca, que tem até 25% de proteína, é a chamada carne vegetal. Então, a erva mate pode quase também ser chamada como uma carne vegetal. E aí, cada vez mais, nos indica a oportunidade de desenvolver novos produtos alimentares, né? Mistura da erva mate em farinhas, em uma série de receitas, uma infinidade de produtos que podem ser usados, onde pode ser usado o pó da erva mate, que tem essas propriedades, inclusive de proteínas. Então, olha que interessante, que potencial que nós temos aí da erva mate. E uma coisa mais recente, em termos de erva mate, nós iniciamos esses estudos há um ano atrás, são as saponinas, né? Saponinas, então, são aquelas substâncias que são surfactantes, ou seja, que faz a espuma no chimarrão, no mate.
servem também para conservante de alimentos, emulsionantes, espumantes, aditivos para ração, biorremediação, inseticida, fungicida, uma série de propriedades funcionais muito interessantes. Inclusive, a saponina, ela é utilizada em rações de cachorro, por exemplo, porque ela reduz o odor das fezes e aumenta a digestibilidade das rações. Então, atualmente, é utilizado o extrato de yucca, né? Tem saponinas. Essa yucca é uma planta da América Central e do Norte, né? E custa mais ou menos R$ 200 o quilo, né, dessa planta. E ela tem 10% de saponina. E no primeiro estudo de erva mate, nós encontramos plantas com até 9%, sem uma seleção, sem um melhoramento genético em cima disso. Então, novamente, um grande potencial aí, né, da erva mate para uma linha totalmente nova de produtos inovadores, para a gente sair desse tradicional chimarrão, que é o 80% da matéria-prima hoje é utilizada para essa produção, para a gente sair para produtos novos, inovadores, inclusive que não fiquem tão concentrados na região sul do Brasil. Tá? Então, hoje, o que nós temos em termos de erva mate melhorado? Nós temos materiais com maior produtividade, maior resistência a pragas, doenças, maior suavidade, porque isso é genético, maior amargor, né? Maior conteúdo de polifenóis, maior cafeína, descafeinado e maior teobromina. Então, um grande potencial que a gente tem. E nós temos esses clones juntamente com o protocolo de clonagem, que é muito importante para a gente multiplicar essa parte diferenciada desses genótipos. Se nós não tivéssemos o protocolo de clonagem, não haveria possibilidade de replicar essas características. Eu vou comentar um pouquinho mais da parte de clonagem lá para frente. Hoje no mercado, nós temos algumas cultivares disponibilizadas, cultivares melhoradas, com foco ainda em maior produtividade. Tem essas BRS que são da Embrapa que disponibilizou, a SS-BRS Caari, que é a Ipagre junto com a Embrapa, e a Cambona, que é lá de Machadinho, Rio Grande do Sul. Então, a maioria dessas cultivares tem o foco também, além da produtividade, tem também sabor suave, com exceção da Caari, que é uma cultivar seminal, de forma similar à Cambona, mas a Caari foi selecionada, desenvolvida somente para a produtividade. Então, lá no meio você vai encontrar plantas que tenham sabor amargo, plantas mais suaves, é uma salada de frutas, porque realmente a seleção não foi com o objetivo de suavidade. Agora, essas outras cultivares, inclusive a Cambona, elas são suaves no sol e na sombra. Aqui, por exemplo, as BRS, BLD, Alpaba e Ari, em condições de plantio sombreado em São Mateus do Sul, mostrando um excelente desenvolvimento, conseguindo uma produtividade de 18 a 22 toneladas hectare a cada colheita, aos 18 meses. Aqui, por exemplo, Rio Grande do Sul, mostrando a cultivar Iari, com boa adaptação, bom crescimento, um bom potencial realmente de produção. E aqui também a Iari em Chapecó, Santa Catarina. Então, nós temos essas cultivares já registradas e outras em desenvolvimento em várias regiões do país, justamente para avaliar essa interação que a gente chama de genótipo-ambiente. E aí, falando um pouquinho da clonagem, por que é importante a gente ter desenvolvido essa técnica de clonagem? Ela é muito importante porque ela é uma técnica realmente que multiplica 100% do genótipo das plantas. Então, se eu tenho uma planta que tem alguma característica diferente, alta produtividade, por exemplo, não quer dizer que toda a produtividade é característica genética, não, muito pelo contrário. A produtividade até uns 20%, 30% é genético, o restante é ambiental, ou seja, adubação, clima, solo, manejo, poda, né? Mas, quando a gente trabalhar composição química, por exemplo, aí sim, cafeína, 75% a 85% é genético. Então, nós obrigatoriamente precisamos da clonagem para multiplicar plantas superiores em termos de características, né? Então, é importantíssima essa técnica para esses novos produtos, tá?
Tem a possibilidade de produção de mudas durante o ano inteiro e rapidez na produção de mudas. Então, em época de primavera e verão, a gente consegue produzir mudas com 6 a 8, 10 meses de idade. No verão, obviamente, demora mais e passa a ser similar à produção via sementes. E essa técnica de clonagem, então, comercial, é a mini estaquia. Ela já está em viveiros comerciais. Esse aqui, por exemplo, é o viveiro Golden Tree de Guarapuava, no Paraná, que já tem mudas disponíveis dessas cultivares, 4 cultivares comerciais, com boa aptidão para o crescimento, mostrando aqui boa qualidade do sistema radicular, que isso é uma coisa muito importante na qualidade da muda. Tá? Então, na hora de adquirir mudas, tem que tomar cuidado a questão do sistema radicular, raízes novas, raízes vivas e bem desenvolvidas. Tá? Agora, uma questão muito importante que eu não poderia deixar de mencionar é, conforme mencionei, clonagem multiplica 100% um genótipo. Então, se eu tenho um genótipo ruim em termos de produção de folhas, que nem esse aqui, notem aqui que é a produção de frutos, tem bastante frutos, é uma planta que tem pouca produção de massa verde. Se eu clonar essa planta e plantar ela numa mesma condição de clima, solo e manejo, eu vou ter 100% das plantas filhas iguais a essa planta mãe. Então, não adianta eu clonar porcaria para o meu objetivo, vamos dizer assim, que eu vou ter todas as mudas porcaria. Então, essa é uma das restrições. Nós temos que ter materiais muito melhor avaliados em diferentes condições de plantio, né, se a gente quiser realmente fazer a clonagem. Então, isso é muito importante, a gente tem em mente sempre quando utilizar a tecnologia. Mas ela é muito promissora, inclusive, em termos de produtividade. Aqui eu mostro dados de colheita desse ano em Ivaí, no Paraná, onde nós fizemos a primeira colheita aos 24 meses, ou seja, 2 anos de idade, e tem materiais genéticos, tem clones aqui, que chegaram a 3, 4, 5 quilos por planta, que é uma produtividade espetacular. Obviamente que é um solo de boa qualidade, mas não teve adubação. Então, mostra que a clonagem também para a produtividade tem uma grande contribuição, mas o foco principal sempre nesses nossos trabalhos hoje é a questão de composição química diferenciada. Mas a clonagem auxilia também na questão sensorial. Tá? Obviamente que a erva mate precisa ser trabalhada em termos de sistemas de produção, sistemas mais atualizados, mais modernos de produção, principalmente quando a gente quer produzir essas matérias-primas diferenciadas que eu mencionei, de alto teor de cafeína, por exemplo, alto teor de antioxidantes, teobromina e assim por diante. Então, esse aqui é o que a gente chama de cevade canaletão, cevade estufa. A gente produz a brotação, a biomassa da erva mate, naquele sistema de caletão, que é aquele adotado para clonagem de eucalipto, clonagem de erva mate, né? É produzido na areia, em estufa. Então, tem a vantagem de você ter já no primeiro ano de plantio, você poder fazer pelo menos 4 a 5 colheitas. Ao invés de esperar 2 anos para fazer a primeira colheita no campo, aqui a gente consegue fazer a primeira colheita com 40, 60 dias. E fazer aí pelo menos 6 a 7 colheitas no ano. Então, é muito mais rápida essa colheita. Tem uma diminuição dos efeitos ambientais, porque eu consigo tratar essa planta com irrigação, com nutrição de maneira adequada. Tem o potencial de automatização, diminuindo o risco com mão de obra, né? Que mão de obra é o grande problema da erva mate, ela demanda muita mão de obra. Só para vocês terem uma ideia, o custo de colheita da erva mate, ele está ao redor de 40% de todos os custos de produção. Então, é muito cara a questão da mão de obra para a colheita da erva mate. E, além de ser cara, está se tornando cada dia mais rara, como em qualquer outra área da agricultura brasileira. Então, são sistemas de inovação potenciais para se produzir matéria-prima diferenciada. Ela tem que valer mais do que aquela matéria-prima tradicional. E ela também não é para a produção de chimarrão, por exemplo, mas ela serve para a produção de chás, serve para a extração de cafeína, por exemplo. Aqui nós fizemos uma avaliação de produtividade de massa verde, de folhas, que foi de 35 a 90 toneladas por hectare ano.
enquanto que no sistema tradicional, a média brasileira é 8, né? Sistemas bem tecnificados, 20, 25 toneladas. Então, tem um potencial bom de produção. Além de poder extrair cafeína, por exemplo, poderíamos extrair 350 quilos de cafeína, né, num hectare, e cada quilo de cafeína pura custa em torno de R$ 600. Então, são alternativas que, com o tempo, a gente vai estar colocando aí à disposição dos produtores para desenvolvimento de novos produtos. Da mesma forma, também, tem esses sistemas de campo que são similares à Camellia sinensis, que é o chá preto, plantios de altíssima densidade, em torno de 25, 30 mil plantas por hectare, que também visam facilitar as questões de manejo, redução de área de cultivo, maior produtividade e facilidade de colheita, né? Possibilidade de manutenção, mecanização dessas colheitas aí. Então, sistemas potenciais de trabalho para matérias-primas diferenciadas. Agora, eu queria comentar um pouquinho a questão de alguns problemas, os principais problemas relacionados ao sistema atual de produção de erva mate. Tá? O primeiro deles começa pela questão da qualidade das sementes. Né? A gente tem praticamente cada viveiro hoje coleta sua própria semente, com raríssimas exceções. Essas sementes são coletadas de árvores nativas e algumas vezes, desculpa, são coletadas de árvores plantadas sem qualidade nenhuma. Inclusive, temos registros de colheita em indústria da erva mate. O fruto vem para a indústria, fica como resíduo, e tem sido observada a coleta disso para a produção de mudas. Tá? Mesmo essas nativas, que nem esse é o caso, que estou mostrando as duas fotos aqui, árvores realmente nativas das regiões, Ilópolis, Rio Grande do Sul, e Itaiópolis, Santa Catarina, mesmo essas, a gente não tem garantia nenhuma de que a semente vá produzir um bom erval. Por quê? Porque, às vezes, o efeito da qualidade destacada dessas plantas matrizes é em função do ambiente, ou seja, elas estavam numa área de solo excepcional, tinham água suficiente, né? E aí, quando a gente coleta a semente dessas plantas e leva para várias condições de plantio, onde as condições vão ser piores, essas plantas não se desenvolvem. Além disso, essas plantas, obviamente, são fêmeas, né? Que a erva mate tem planta macho e fêmea. Qual é o macho que está polinizando essas plantas? Às vezes pode ser machos que têm péssima qualidade. Então, essas matrizes, nós não temos garantia que elas sejam boas sem que seja feita uma avaliação. Então, toda vez que forem comprar sementes de erva mate ou mudas, peçam para o viveirista ver o plantio dessa semente. Como é que está? Né? Obviamente que não tem garantia que ele vá mostrar exatamente o certo, mas viveiros idôneos, que nós temos bastantes, vão realmente fazer esses testes, vão mostrar isso. Agora, nunca caiam nessa conversa aí de compra de sementes via internet, né? Porque imagina onde é que foi coletada essa semente, qual é a garantia que nós temos? Nós não temos nenhum certificado de origem. Então, isso é a pior das coisas que se pode fazer, né? Essa semente, você vai fazer as mudas, você vai fazer o plantio, você vai saber o resultado disso 4, 5, 6 anos após o plantio. E aí é tarde, esse viveirista que vendeu, esse produtor de sementes que vendeu essa semente, você nem mais sabe quem é, ou ele não está mais no mercado. Então, é uma coisa muito séria, cuidar da origem da semente. E hoje em dia, realmente, é muito complicada essa questão toda aí. Tem que cuidar da qualidade genética da semente, tá ok? E aí uma pergunta que a gente faz seguidamente, né? Será que no sistema de erva mate nós vamos ter uma variação, uma mudança significativa nos próximos anos? E aí eu trago uma citação do Fórum Econômico Mundial de 2021, onde ele fala que 65% das crianças que hoje estão na primeira série, no início da escola, 65% dessas crianças, elas vão trabalhar em atividades que ainda não existem hoje. Então, imagine, né, eu estou trazendo algumas opções de inovação em erva mate, sistemas novos. Imagine o que vai ser o mundo daqui
há 20, 30 anos. Então, nós vamos ter muitas inovações em erva mate, esperamos fazer parte dessas mudanças, dessas inovações, para o bem da cadeia produtiva, desde o produtor até o industrial e consumidor nacional e internacional da erva mate. Tá? E aqui eu trago, desculpa, aqui eu trago algumas evidências de novos usos para a erva mate. Tem inúmeras evidências, mas eu trago algumas principais aqui. E a primeira delas, estudos mostram que a erva mate na ração bovina, né, traz um efeito muito bom na maciez da carne, na qualidade da carne. Olha que interessante isso aí. Então, um mercado muito potencial. Erva mate na alimentação humana, né? Então, estudos têm sido feitos mostrando que a erva mate aumenta o colesterol bom, diminui o colesterol ruim, diminui questões de gordura, né, cintura. Novamente, pode ajudar no controle da diabetes, né? Ação antibacteriana, né? Salmonela, a erva mate pode controlar a salmonela, a listeria, estafilococcus, né? Então, é um efeito bactericida muito interessante. Saúde cardiovascular, tem trabalhos que mostram o potencial da erva mate como uma espécie de planta medicinal, realmente, muito interessante para a qualidade da saúde humana e também dos animais, né? E trago aqui um trabalho feito agora em 2022, que mostra que a erva mate é uma espécie muito potencial, que o consumo dela é segura, desde que a biomassa não seja exposta a níveis de fumaça, né? Então, ela realmente a fumaça tem tido alguns problemas, mas as indústrias já têm se atentado para isso, têm trocado a fumaça por sistemas de trocador de calor, e ainda no sistema de sapeco, atualmente, nós temos um pouquinho de fumaça. Então, ainda precisamos trabalhar um pouco. E, nesse sentido, eu trago aqui alguns métodos de secagem que nós temos estudado aí, novos métodos de secagem, e aqui esses dois primeiros são os tradicionais de indústria, né? O terceiro é o micro-ondas, o outro secagem a frio, forno a 40 graus, 60 graus e 80 graus até peso constante. E aí, avaliando a influência desses métodos de secagem, por exemplo, na perda de cafeína, né? Então, olha esses métodos tradicionais. Se nós quisermos desenvolver um novo produto à base de alto teor de cafeína, por exemplo, então, nós temos que usar outros métodos de secagem, como, por exemplo, micro-ondas, secagem a frio e a secagem em forno, né? Porque secagem tradicional, em vista da alta temperatura, a gente tem perda de cafeína. Antioxidantes, os métodos tradicionais são bons para manutenção de antioxidantes. Então, vejam, em função do objetivo que eu quero para a minha erva mate, eu posso trabalhar métodos diferentes de secagem. Estudamos esse outro método de inativação enzimática, ou seja, o sapeco e secagem, com o infravermelho, que é o método mais barato. Tem um potencial muito legal, muito interessante, mostra resultado retirando a fumaça do processo. Outro processo inovador, muito potencial, micro-ondas gigantes, né? Então, esse aqui é um micro-ondas com uma tecnologia nacional, produzido inclusive no Rio Grande do Sul, mostrando aqui a secagem, o sapeco feito de uma vez só num processo sem presença de fumaça. Tá? E aqui também eu trago para vocês uma questão que a gente tem estudado muito. Em função do nosso objetivo de produção da erva mate, nós podemos colher ela em diferentes épocas do ano. Então, por exemplo, de novo eu trago aqui exemplo de cafeína. Se nós quisermos mais produção de cafeína, nós vamos colher ela no primavera e verão, que é a época de maior crescimento vegetativo, né? No caso do chimarrão, que a gente quer uma erva mais suave, a época de colheita melhor é no inverno. Inverno ou janeiro, fevereiro, que é uma estação de baixo crescimento da erva mate, uma época de repouso vegetativo, tá? Diferentes idades de folhas, mesma coisa. Se a gente quer, para o chimarrão tradicional, folha madura, folha completamente expandida. Se a gente quiser, por exemplo, produção de cafeína, produção de teobromina, antioxidantes, né, compostos fenólicos. Então, a gente tem
maior concentração em folhas novas, né? Então, em função do objetivo de produção, a gente pode estar colhendo diferentes tipos de folhas. E aí, muito clara a nossa visão de futuro para a erva mate, nós vamos ter que ter cultivares e sistemas de produção específicos em função de interesse, né, do objetivo de produção, se é chimarrão, se é tererê, se é chá, se é medicamento, energético, produto descafeinado, produto com alto teor de antioxidantes, por exemplo. Então, nós temos muito potencial de crescimento, de inovação no setor, sem deixar o sistema tradicional de lado, que é um sistema bem estabelecido, que funciona muito bem, onde 80% da matéria-prima vai para chimarrão. Devemos seguir o caminho do chá preto, né, que é a Camellia sinensis, que com a mesma planta, que é bem similar à erva mate, se produz o chá verde, chá branco, chá preto, chá vermelho, chá oolong e ainda outros tipos, né? Com a mesma planta, em função do tipo de folha, em função do tipo de beneficiamento, se produz diferentes chás. E esses chás são vendidos com preços muito superiores à erva mate, né? Então, a gente percebe que tem um potencial muito grande. Porque a erva mate tem propriedades similares ao chá preto, e, em termos de antioxidantes, é até melhor. A erva mate é melhor que o chá preto. Só que nós precisamos lançar mão, produzir matéria-prima realmente de boa qualidade para isso. Tá? E aqui é um estudo interessante do Google Trends, mostrando as pesquisas feitas no Google, né, no ano passado, durante 12 meses, e a parte verde aqui é a erva mate, então no sul do Brasil se fala em erva mate, mas no resto do país se fala hoje em açaí, né? Então olha que interessante, olha que espaço legal, espaço grande para erva mate no Brasil nós ainda temos. E sem falar no mundo também, tem exportações dia a dia aumentando para o mundo inteiro, em vista desses princípios ativos, desses bioativos que a erva mate tem. Então, é um potencial muito grande aí de novos negócios para desenvolver a cadeia produtiva da erva mate como um todo, ok? Para quem tiver interesse mais aprofundado nesses tópicos de melhoramento genéticos, propagação e até nutrição da erva mate, temos 2 livros publicados, esse de melhoramento genético da erva mate e o outro de propagação e nutrição de erva mate, e uma infinidade de artigos que estão disponíveis na internet. Esses livros são físicos, tá? E qualquer coisa também a gente está à disposição, vou passar meu e-mail aqui para frente, né? E gostaria de agradecer aí publicamente aos parceiros envolvidos em toda essa grande rede de trabalhos de pesquisa que a gente tem feito, né, na Embrapa, instituições parceiras. É muita gente participando, porque é muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Muitos resultados importantes, legais que estão saindo. Obrigado de coração a todos. E aqui está meu e-mail, agradeço aí a atenção para vocês, dada por vocês. Quem tiver alguma dúvida relacionada à questão de erva mate, melhoramento genético, clonagem, estamos à disposição. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima.